Tenho problemas respiratórios. O que eu preciso observar? Vamos relacionar problemas respiratórios e o uso da homeopatia. Esse é o tema da live de hoje. Muito boa noite se você estiver aqui conosco ao vivo. Seja muito bem-vindo se você estiver assistindo essa live que foi gravada dia do, por favor, 6 de novembro de 2023. Toda segunda-feira, às 21h30, a gente está aqui falando sobre homeopatia. A gente quem? O Eduardo, que é meu marido, e eu, que somos médicos homeopatas, somos especialistas em homeopatia. Du, manda para mim o pedido. A gente está aqui falando sobre homeopatia. Independente do tema da live que a gente escolhe para essa semana, a gente está aqui disponível para responder as dúvidas que você tenha sobre homeopatia. Soraya, mas eu tenho uma dúvida muito bobinha, muito começo. Tenho vergonha de perguntar. Não, o objetivo nosso é estar aqui disponível para qualquer tipo de dúvida, tá? Mesmo se você achar que é muito uma pergunta muito inicial, o nosso objetivo é estar aqui tirando essas dúvidas, tá? Então eu vou trazer o Eduardo aqui comigo. Não entrou. Então, ops. Então, vamos para um quadro hipotético. Soraya, eu estou... Não, vou trazer uma tradicional. O paciente começa a ter falta de ar e aí ele manda para a gente uma mensagem dizendo assim: Soraya, comecei com falta de ar. O que eu faço? Então, primeiro, essa queixa é super comum, né? Principalmente paciente de pouca idade, né? Criança. É bem comum procurar a gente por causa de problemas respiratórios, né? Então, primeira coisa que a gente precisa saber é tudo. Tudo. Porque, lembra, Soraya, eu tô com falta de ar. O paciente que tá com... A Soraya com falta de ar e o Eduardo com falta de ar vão ser faltas de ar totalmente diferentes. A Soraya vai se comportar de uma forma e o Eduardo vai se comportar de outra. Então, na hora que você me manda uma mensagem dizendo Soraya, eu tô com falta de ar, eu vou ficar com falta de ar. Porque eu vou ficar pensando, puxa vida, com esse dado eu não consigo medicar. Ou até um quadro mais leve do respiratório. Então, Soraya. Vamos falar primeiro o que é a respiração. Tá. Quais são os órgãos, Tá bom, né, da respiração, tá bom. acho que é legal falar. Vamos começar, né? Então, vou falar os órgãos que são da respiração e os que estão relacionados, mesmo que indiretamente, ao aparelho respiratório, porque a gente precisa de todas essas informações. Então, vamos de fora para dentro e é a ordem inversa, na verdade, do que precisa melhorar, né? Quem já está aqui há mais tempo sabe que as leis de cura tem que respeitar sempre do mais grave para o menos grave, mas agora a gente vai falar o contrário, que é a ordem natural da doença, ou seja, que é como piora, né? Então começa com uma dermatite, uma lesão de pele, uma coceira, né? Ou, às vezes, coceira, às vezes com alguma coisa na pele ou não, mas pode ser só uma coceira, pode ser um vermelhidão na pele, pode ser assadura. Isso. Aí pode ser uma dermatite seborreica, aquele que fica meio descamando aqui, ó, nas dobras e no couro cabeludo. Pode ser a dermatite atópica, que é aquela erupção que está mais nas dobras do braço, atrás do joelho. Pode ser uma urticária, que é aquela placa avermelhada que dá de repente, some de repente. O pessoal fala que é de alergia, né? E aí depois da pele, pode ser
nariz, uma rinite ou uma rinite. Uma obstrução, não, a rinite pode ser alérgica, por exemplo, né? Então, se você sente algum cheiro ou entra em contato com poeira, você piora. Pode ser espirro, pode ser uma coceira, pode ser uma obstrução, pode ser vasomotora, que a gente chama, que depende aí do frio ou do calor, né? Enfim, cada um é sensível. Geralmente é o frio, né? Então esfria, aí o nariz fica entupido, enfim, tem vários tipos aí. E aí depois a gente vai falar sobre os detalhes. Pode ser uma sinusite, pode ser a garganta, pode ser a laringe, e às vezes da rouquidão, pode ser a traqueia, os brônquios e o pulmão, né? Então essa é a parte respiratória. Agora, uma coisa que está relacionada indiretamente é a parte psíquica, mental, né? Então, comportamento, temperamento, que é a base, né? É o que a gente é, e as alterações, principalmente, né? Então, se teve alguma alteração do humor, do comportamento, a gente precisa saber de tudo isso. Tá. Então vamos de novo para esse caso. Só que ao invés de falta de ar, falou assim, Soraya, esse é mais tradicional ainda. Minha filha começou com o nariz escorrendo. Então, não adianta saber só isso. A gente vai precisar saber se tem tosse, a gente vai precisar saber se tem asma, se já ficou internado por causa da asma, se tem alguma coisa na pele. Uma coisa que é muito comum para criança, principalmente, se tem algum problema durante o sono, né? Se range o dente, se dorme de olho um pouquinho aberto, se tem sonambulismo, e mais. Aí vamos para o quadro agudo. Se tem sede, se... Bom, quadro gripal vai estar com o nariz só escorrendo, né? Primeiro, como é que tá o humor, aconteceu alguma coisa diferente, aconteceu alguma coisa... é que aí eu vou falar da criançada, né? Aconteceu alguma coisa diferente na escola, aconteceu alguma coisa diferente em casa, como é que ela está se comportando. Então, todo o entorno para a gente é importante. Tudo que está envolvido ali com esse quadro gripal é importante. Então, não adianta só mandar o sintoma que você está observando. Tem que observar o todo. Isso. Agora a gente podia falar um pouquinho relacionado a quais sinais de gravidade que a gente precisa que vocês observem, né? Tá. Olha, toda vez que a respiração, vou dar uma volta para explicar. A respiração, a gente faz mais esforço para puxar o ar para dentro do pulmão do que para soltar o ar. Né? Para soltar o ar é uma coisa um pouquinho mais passiva, não só passiva, mas um pouquinho mais passiva. Então, quando a gente começa a usar alguns músculos que a gente não costuma usar para respirar, principalmente para abrir mais a caixa torácica, porque é como se fosse a gente chupa, mais ou menos isso, chupando um canudinho, né? Quando a gente quer chupar mais rápido o líquido, como é que a gente faz? A gente faz uma pressão negativa dentro da boca mais forte, né? Então imagina que a gente está precisando fazer um esforço maior para puxar o ar. Depois a gente fala quando a gente faz um esforço para soltar o ar. Mas para puxar o ar, a gente vai ter que fazer o quê? A gente geralmente usa o diafragma é o músculo que abaixa assim, ó, aqui no final do peito para expandir, né, o espaço do pulmão. Então a barriga, principalmente das crianças, começa a subir e descer. Né? Então quando tem falta de ar, a barriga da criança começa a subir e descer. Entre as costelas começa a afundar um pouquinho, que é a musculatura intercostal que a gente chama. Aqui nesse buraco aqui, ó, entre as duas clavículas, e começa a ficar um buraco também, por causa dessa pressão negativa, tipo chupando um canudinho. A gente chupa tanto que às vezes, né, fica colado, né, a parede do canudinho. Então começa a afundar aqui.
Muitas vezes o ombro, a criança começa a levantar o ombro para também ter mais espaço. Então a gente fala do músculo esternocleidomastoideu, não precisa saber o nome, mas começa a usar, né? Começa a suspender aqui, abaixar com o diafragma. E quando começa a ficar pior a criança, muitas vezes até o nariz, a asa do nariz começa a abrir. Abre, Que a fecha, gente, abre, fecha, a gente abre, fecha. chama de batimento de asa do nariz, né? A narina está aqui, ela abre e fecha. É que eu não consigo fazer. Quando a criança, quando a criança não está com o nariz obstruído, óbvio, né? Se ela está com o nariz obstruído, geralmente isso não é efetivo, então não acontece. Outro sinal de gravidade, você imagina que tem que o nosso pulmão tem, ele é como se fosse uma árvore e nos galhos tem cachos de uva. Então, o tronco é o bronco principal, aí depois vai dividindo, né, para os Várias galhos, árvorezinhas, né? e, Vários caulezinhos, né? caldozinho, e aí depois tem como se fosse a uva, só que a uva, ela não tem nada dentro, né? Na parede da uva é onde passa o sangue para trocar os gases, né? Então tem o ar que vem de fora com bastante oxigênio e ao mesmo tempo o sangue vem com bastante gás carbônico. Então é nesse lugar, na parede da uva, com ar, imagina que não tem a polpa da uva, é ali que acontece as trocas dos gases, né? E aí, imagina que algumas uvas, no caso do problema respiratório, elas estão grudadas assim, então não entra ar, né? Então, um dos sinais de gravidade, imagina que você tem uma uva assim, ó, que está fechada, e aí se você colocar ar e tampar um pouquinho aqui, você força o ar entrar na uva. Então, aquela respiração gemente da criança, que a criança faz cada vez que respira, quando vai soltar o ar, ela faz. Então, isso também é um sinal de gravidade, porque ela está meio que tentando abrir os alvéolos. Né? Então, toda vez que a criança está respirando, que ela está tentando respirar e na hora de soltar o ar, antes de soltar o ar, ela emite um gemido, também é um sinal de gravidade, né? Que é a respiração gemente, que a gente chama. Fora isso, tem a frequência respiratória, né? Aí para mim é mais difícil porque é por idade. Mais fácil é pro adulto, né? Mas só usando aqui a ideia do Du, né? Acho que não, não. Essa ideia do que ele descreveu aqui, né? Que a gente aumenta a caixa torácica, né? O que eu costumo pedir para as mães é eu preciso ver a criança respirando, né? Porque aí, sem a blusinha, né? Que aí eu vou conseguir enxergar todas essas musculaturas que o Du contou aqui, né? Então, para a gente é importante saber como é que está a respiração da criança quando está ficando mais grave o quadro, né? Então, barriga, peito e pescoço. A gente precisa estar enxergando toda essa região para saber como é que está a gravidade do quadro. Diferente daquela criança que faz muito barulho, a mãe assusta, né? Mas na verdade é a secreção nasal. Então, muitas vezes a mãe me manda, Soraya, meu filho tá com muita falta de ar, não consegue respirar, elas falam, não consegue respirar e tá fazendo muito barulho. Então, e aí quando você vai ver, a parte do pescoço, do peito, da barriga que o Du acabou de falar, tá normais. Então, o que está acontecendo? A secreção nasal está tampando o nariz. A criança ainda não tem essa coordenação motora de que, se está tampado aqui, eu vou usar o outro para respirar. Então, ele insiste em respirar pelo nariz. E aí fica aquele barulhão de catarro, né? Assusta a mãe, mas nem sempre é grave. Tem aquele ronco de transmissão, né? Que a gente chama, né? Então a mãe ouve o peito cheio. Parece um ronco, né? Parece que é o peito. Mas aí quando a gente vai ver, é só o nariz. Tá? Então, o que nos auxilia sempre é essa parte que o Du falou aqui, né? Do pescoço, do peito e da barriga. O tipo de respiração. Tá? Agora,
Isso a gente falou em termos gerais, assim, da clínica, né? A gente podia falar um pouquinho dos detalhes que são importantes Reposição? para a homeopatia, né? Tá. Então, fala. Então, Então, na homeopatia, a gente precisa de alguns dados específicos para conseguir escolher o medicamento mais adequado, mais específico para cada quadro de falta de ar. Ah, uma coisa antes, só que eu preciso falar. Tem um tipo de falta de ar que é a dificuldade de colocar o ar para fora também, tá bom? Que é o da asma, tá? Ou de uma doença pulmonar obstrutiva crônica, né? Aquele pessoal que parece que tem asma, mas é crônico e são vários meses do ano que ele tem essa falta de ar. Às vezes até constante, né? Agora, da homeopatia, a gente vai precisar saber do quê? Horário. horário. Tem gente que piora às 3 da manhã, tem gente que piora às 2, com frequência, né? Existe um padrão. Tem gente que é às 10 da noite, o outro é de manhã na hora que acorda. Então, o horário é muito importante Não, pra o gente. horário que piora, né? Isso. É bem comum de madrugada, mas tem criança ou tem adulto que não é de madrugada. Então, o horário é muito importante. Observe o padrão de horário. Outro padrão que é importante para a gente é a posição que você se sente melhor. Então, se é sentado, pode ser sentado ereto, pode ser meio inclinado para frente, pode ser bem inclinado para frente, com o cotovelo no joelho. Pode ser, tem criança que fica ajoelhada com a cabeça no travesseiro. Então, tem criança que melhora deitada de barriga para cima, não é muito comum, mas acontece. Então, todos esses detalhes da posição, que tanto piora como melhora, são importantes. Muitas vezes a mãe fala assim, mas eu pergunto para ele que posição que melhora e ele não responde, ele não sabe responder. A criança não sabe A mesmo. criança não vai responder. Mas como é que eu sei que posição melhora? Observando a criança. Porque ela vai assumir aquela posição que vai fazer ela se sentir melhor. Então eu observo o meu filho. Que posição que ele fica na hora que ele está com falta de ar? É aquela posição que ele está buscando para ficar melhor. Então, começou com falta de ar, ele vai para frente, pronto, será? Ele vai inclina para frente. Ou enfim, todas essas outras que o Dudu descreveu. Tá? Então ele pode não falar, ele ainda não trouxe para a consciência dele e a gente vai ensinando isso com a homeopatia, tá? Com a consulta homeopática, a criança já vai, né, se A gente vai conhecendo, perguntando sempre, a né? gente já vai estimulando ele a se conhecer, tá? Isso. Mas no começo a mãe vai nos ajudar, né? Outra coisa que é bem importante é o lugar ou as modificações do lugar que a pessoa faz para se sentir melhor ou que ela evita, porque piora. Então pode ser no quarto, na sala, pode ser com a janela aberta. Aberto. Tem gente que precisa se abanar, tem gente que precisa ficar fora de casa, tem gente que piora no calor, tem gente que piora no frio, tem gente que tem que se aquecer para melhorar, né? Tem gente que toma um ventinho no braço e já começa a ter falta de ar. Então, horário, posição, local que a pessoa se sente ou melhor ou pior, né? Então, eu preciso ir para o meu quarto para ficar melhor. Eu preciso ficar no quarto, mas com a janela aberta, né? Para melhorar. Ou eu preciso sair de casa para me sentir melhor da respiração. Preciso caminhar. Preciso ficar sentada, deitada para melhorar. Então, locais, né? Como é que você usou a palavra? É o lugar. No lugar, Pode ser clima, ambiente, microclima, né? tá? É isso. E agora tem algumas coisas que são, essas são as mais gerais, assim, né? Não sei se eu esqueci alguma, acho que não. Agora tem algumas particularidades. Tem criança ou adulto, né? Que geralmente é criança, que piora com cheiro. Então não pode sentir um perfume que entra em crise. O outro é cheiro de cigarro, fumaça do cigarro, né? Então aí começa a ser aquele bem específico, assim. Tem alguns detalhes
e às vezes algum que a gente nem vai citar aqui, porque ele é tão específico, mas é muito importante, né? Porque na homeopatia é muito importante esses detalhes que fazem a gente entender como é a sua falta de ar ou a falta de ar do seu filho, né? Para a gente escolher um medicamento que seja mais eficaz, né? Tem criança, agora vamos falar de comportamento, alguns exemplos das suas crianças ou dos seus adultos. Ah, tá com falta de ar e tá querendo ficar só no colinho, abraçadinha. Ou então tá com falta de ar e quer ficar no colo, mas eu não posso ficar parada. Ela quer que eu fique andando aqui pela sala. Tá com falta de ar e tá correndo pela casa. É. Tá com falta de ar e quis ficar deitada para melhorar. Então, essas alterações de comportamento também pode ser um sinal de gravidade, tá? Tem que ficar bem atento, né? Como assim? Porque a falta de ar, se ela for mais grave, ela pode alterar o comportamento, né? Do indivíduo. Né? Então, se a criança está com falta de ar e está muito agitada, não é porque ela está bem. Muitas vezes é porque a falta de ar está tão importante que ela ficou agitada. Ficou agitada. Né? Ou prostrada, né? Ou muito caída. Né? Então, só com essa descrição que eu dei agora, então é uma falta de ar e que para cada situação vai ser uma medicação. Para cada forma que ela se comportar, a gente vai escolher uma medicação. Né? E a homeopatia só funciona se for com esses detalhes. Né? É, por isso que é individualizado. Individualizado. Né? É muito mais efetiva, muito mais eficaz se tivesse com esses detalhes. Né? É. Então, se vocês nos mandarem com muitos detalhes, maior vai ser a chance da gente ter o melhor medicamento e melhorar mais rápido. Então, por isso que a gente sempre diz que a homeopatia depende dos dois, depende do paciente e do médico. Tá? Quanto mais em sintonia a gente tiver, melhor vai ser a escolha da medicação. O que você pensou mais em humor? Tem criança que fica muito irritada. Irritada, pelo amor de Deus, com certeza. Então, não quer que fique perto, quer ficar sozinha, quietinha. Você chega perto, ela né, meio que te expulsa. Né? Tem de tudo, né? É importante. Todos esses detalhes são importantes. Né? E no dia a dia é difícil e a gente não recebe treinamento para observar essas coisas. Então, a gente até resolveu fazer uma série de lives mais específicas, assim, né, sobre cada problema de saúde, para a gente poder, aí todas as vezes que alguém tiver, né, problema respiratório, problema digestivo, problema, aí vocês consultam esse, legal, Jaciane falando, deitar sobre o lado esquerdo e da falta de ar. Perfeito, é isso. Eu já ia colar a mesma coisa. Então você vê que, e ali já dá para pensar dá para cogitar uma medicação. Né? Então só dela contar ali que ela deita sobre um lado, a gente já pensa em algumas medicações. Agora, todos esses sintomas respiratórios, né? Inclusive tosse, né? Que a gente não falou tanto, mas também é um sintoma respiratório. Muitas vezes a gente também precisa falar dos acompanhantes, né? Não é das pessoas que acompanham, é dos sintomas que acompanham a tosse, por exemplo. Né? Tem gente que tosse tem ânsia de vômito, tem gente que tosse tem tontura, enfim. Então todos aqueles sintomas que vêm junto, né? Ou pioram com a tosse, tem gente que tem a falta de ar piora com a tosse. Né? Então tudo isso que tiver todos os sintomas, sinais. Sinais é o que a gente observa, sintoma é o que sente, né? Então, tudo isso que vem acompanhando os problemas respiratórios também são bem importantes, né? Então, às vezes tem gente que tem tontura, tosse tanto que fica tonto, tem gente que fica com sensação de desmaio. Às vezes, no final da tosse, vem um som fino, né? Então, aí a gente já sabe que tem alguma coisa na laringe, por exemplo. Então, todos esses detalhes são importantes. Né? Tem gente que fica aquela tosse de cachorro, tem vários tipos de tosse. Né?
tosse que parece que está serrando alguma coisa, uma madeira. Então, pelo som também da tosse, a gente tem algumas indicações do local que está desencadeando a tosse, né? Então, tem tosse que começa por causa de uma coceira na garganta, melhora tomando água. Tem tosse que o que estimula é o catarro. O tipo de catarro também é importante, né? De expectoração. Se é mais fluido, se é mais viscoso, se é Se parece com amarelado. água, se tá amarelo, se tá verde, tá duro, tá mole. Acho que é isso, Du. Acho que sim. Então, pera, vamos só recapitular. E o tempo, né? O quê? Há quantos dias? Ah, tá. Também Porque bem o outro tempo importante, também é importante. né? Né? O clima é Eu importante. pioro E a com tal duração. tempo, com tal clima, vamos melhorar isso. Nossa, é muita coisa para recapitular. Muita coisa. A gente deve ter esquecido alguma coisa, mas em geral é isso, né? Tá. Então, que horas? Não. Onde? Não. Então vamos lá. Horário. Horário. Posições. Movimentos. Local Locais. que melhora ou piora. Clima. Microclima, que é abre janela, porta, Ventinho. lugar mais fechado, velho. Humor. Comportamento. Eu gosto de uma sede. A sede me ajuda bastante. Isso. E sede, grande quantidade ou pequena quantidade, quando tem sede. Tosse. O que é viver. O que é todos os sintomas, todos que a gente falou. Relacionado com. E o que acompanha, né? Então, ficar atento para esse conjunto de coisas. E o que a gente falou no começo, que são os sinais de gravidade, né? Ah, sim. Tá. A frequência respiratória, ela varia de acordo com a idade. Então, é importante vocês até falarem pra gente, mas aí a gente avalia, tá? Ficar passando o número, não sei se é muito legal, né? Pode criar uma ansiedade em vocês. Aí começa a contar. Começa a contar. Então, fale pra gente, a gente utiliza esse dado. Tá? Outra coisa que eu esqueci de falar é se o lábio tá roxo, né? Se tem alguma parte do corpo meio roxinho. Bom, tá bom. É isso aí. Muito bom, muito bom. Acho que deu para dar um apanhado geral. Então, quando for nos mandarem, quando forem nos mandar mensagem, pense nesse conteúdo todo para conseguir nos escrever melhor o sintoma e a gente encontrar a melhor medicação. Isso. Quanto mais rápido a gente começa o tratamento, mais eficiente e mais breve vai ser a melhora. Observem tudo, não tem problema se vocês esquecerem alguma coisa, e a gente vai perguntar, né? A gente auxilia, né? Entre em contato o mais rápido possível com aquilo que vocês observaram, que a gente vai fazer as perguntas sobre os detalhes que estiverem faltando. Né? E lógico, quanto mais rico você... Quanto mais riqueza for a sua missão, quanto mais rica for a quantidade de sintomas que você nos trouxer na mensagem, mais rápido a gente vai escolher a medicação. Tá bom? E ela vai ser mais eficaz. Deixa eu só ver se tem algum comentário aqui. A Vitória falou boa noite. Obrigada, Vi, por estar aqui conosco. A Vitória foi liberada, então. Porque ela não estava podendo olhar para o celular. Por causa do problema. Talvez. Amire, boa noite. Tudo isso vale para criança e para adultos? Sim, para os dois. E para os idosos também. E lá... Só aquele comentário do deitado, né? Tá bom. Gente, muito, muito obrigada pela presença de todos até agora. Bom descanso e até segunda-feira que vem. Grande beijo. Tchau, tchau. Tchau.